Então, gente, agora realmente, como começar no direito da saúde? Olha só, nós vimos algumas pesquisas que o direito da saúde ele nem aparecia lá na pesquisa, ele ficava lá em último lugar, um dos últimos. Nós vimos que as áreas mais assim faladas por todos os advogados que foram entrevistados foi o direito civil, com 37%, uma das áreas que as pessoas mais atendem, mais trabalham, mais se especializam. O direito do consumidor, com 27%, consumidor de forma geral. Não tinha área específica, não se especializou. 27% dos advogados responderam, lembrando que é muito importante a gente definir o nosso nicho de atuação. Então, quando você responde uma pesquisa dessa, que você não tem uma área específica para advogar, realmente você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque quanto mais a gente se especializa, mais o cliente nos encontra, tá? Direito de família e sucessões, 25%, e direito do trabalho, 19% das respostas. Então, essas são as áreas que as pessoas mais atuam. Mas o direito da saúde, ele acaba ficando em último lugar. Ele fica lá no final, com o direito constitucional e tal. Então, realmente, ainda é um grande oceano azul de oportunidades para quem quer se especializar nessa área. Lembrando que a população do Brasil está envelhecendo. Quanto mais envelhece, mais necessita de acesso à saúde, seja do SUS, seja da saúde suplementar. E com isso, mais a gente tem oportunidades para atuar nessa área que tem demandas diariamente aí para quem realmente se especializa, se posiciona como autoridade, tem conhecimento técnico e pode conduzir o cliente a obter o resultado que ele busca, tá? Então, ainda é uma excelente área para você escolher nichar, escolher estudar, escolher se posicionar como um especialista. E eu tenho certeza que você vai se sobressair, tá? Olha só, eu trouxe algumas notícias diferentes daquelas que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Só para vocês terem noção e ainda aumentar a percepção de vocês de oportunidades no direito da saúde. O Brasil contabiliza quase 300 mil erros na assistência à saúde em um ano. 300 mil erros. Será que 300 mil oportunidades para você ingressar com uma ação, para esse cliente te localizar, para você poder realmente faturar alto no direito da saúde? Planos de saúde estimam gasto de 6 bilhões com a judicialização em 2024. E esse gasto, ele tende a aumentar em 2025. Por quê? Porque os planos realmente cometem abusividades. E, óbvio, são condenados e aí tem que pagar. E esses valores, que são 6,8 bi, vão, além de ir para o cliente que está judicializando, para o seu cliente, ele vai também para você, em honorários, tá? Lembrando que plano de saúde tem caixa, o SUS tem caixa para pagar. Você não está processando uma pessoa que você não vai receber no final, tá? Olha só, o deputado Romário cobrou rigor com relação à nova regra da ANS sobre negativas de cobertura. Por quê? A gente sabe que precisa de pessoas ativas tanto na política, quanto no judiciário, quanto na advocacia, para fazer valer os nossos direitos, os direitos das pessoas que têm planos de saúde. Então, ele é uma pessoa muito ativa, principalmente com relação à lei dos autistas também. Ele defende essa questão do rol exemplificativo da ANS, é uma pessoa muito ativa para defender os interesses das pessoas que estão precisando de atendimento e também defende que o rol da ANS é exemplificativo. Tratamento inadequado em criança autista leva ações na justiça, traumas e famílias, prejuízo a plano. Não é prejuízo ao plano. O plano, na verdade, ele tem a obrigação de cobrir o tratamento. Vocês viram comigo desde a primeira aula. Se existe uma CID, se existe uma prescrição médica, se o médico solicitou o tratamento, solicitou as terapias, o plano é obrigado a cobrir. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque são muitas oportunidades para vocês realmente receberem honorários e ganhar muito com o direito da saúde. Ó, aqui eu trouxe para vocês entenderem, ficou só um pouquinho desconfigurado a notícia, mas se quiser puxar o slide, acho que dá para ler, né? Tá dando para ler. Eu trouxe para vocês uma notícia relacionada a jogos de azar. Nós sabemos que o país está indo para um caminho que muitas vezes não tem volta. O poder público acaba incentivando o jogo, legalizando o jogo, as bets, o tal do tigrinho, e tem muita gente perdendo dinheiro, inclusive buscando dinheiro emprestado para jogar, para continuar jogando. E tem um diagnóstico, tem uma doença que chama ludopatia. Essa doença,
ela tem CID, e eu vou falar para vocês, olha só, jogos de azar já são questão de saúde pública no Brasil, quase 11 milhões de brasileiros enfrentam problemas por causa da jogatina. 11 milhões de brasileiros que são possíveis clientes para eventualmente você ajuizar uma ação requerendo um tratamento, requerendo um medicamento para essa pessoa que acabou tendo esse vício de jogo, que foi muitas vezes incentivado pelo próprio governo, tá? Então isso acaba virando uma bola de neve. Bets, apostadores ganham até 30 bi por mês no Brasil, segundo o Banco Central. O levantamento do Banco Central considera fluxo financeiro destinado entre janeiro e março desse ano, ou seja, a questão do jogo, ela está aumentando significativamente. E com isso, tem a doença chamada ludopatia. É um vício em jogos de azar. Não sei se vocês conheciam essa doença, gente. Coloca aqui para mim no chat se vocês conhecem essa doença, ludopatia. Quero saber se vocês já ouviram falar, conhecem alguém que teve esse diagnóstico de ludopatia. Então, é o vício em jogo de azar, é um transtorno do comportamento caracterizado pela compulsão incontrolável em apostar, mesmo diante da perda, mesmo diante dos prejuízos, e com isso a pessoa vai tendo cada vez mais prejuízo. E essa é uma doença conhecida mundialmente pela OMS. No Brasil, a CID é 10Z72.6, que é mania de jogo e aposta, e a 10F63, o jogo patológico. Se ela tem uma CID, lembra que eu falei para vocês? É uma doença, precisa ser tratada, e o plano de saúde é obrigado a cobrir esse tratamento, seja com psicoterapia, psiquiatra, medicamento, dependendo aí do que o médico prescrever para essa pessoa doente, tá? Nós temos também um projeto de lei tramitando na Câmara, 4.583 de 2024, que assegura atendimento integral a pessoas com ludopatia, incluindo assistência médica, psicológica, psiquiátrica, social e familiar. Essa assistência integral, tanto a nível de SUS quanto a nível de planos de saúde, tá, gente? E aí, claro, vai envolver todos os tratamentos, psicoterapias e medicamentos, caso seja necessário, que o médico ali vai prescrever. Olha só, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Então, vocês não ouviram falar, mas nós precisamos estar atento ao mercado. Isso aqui faz parte da nossa pesquisa para crescimento da advocacia. Porque se existe essa doença, ela é uma doença relativamente reconhecida nova, não é tão nova, mas o Brasil, ele está aumentando o número de pessoas que jogam. E com esse aumento vai aumentar a necessidade também de pessoas com tratamento. E aí, obviamente, que o advogado que atua nessa área e especialista, mas não é qualquer advogado não, é o advogado que está no TEDS. O advogado que está no TEDS, que a professora está trazendo essa novidade, ele já vai saber como atuar nessa área e como defender o cliente que tem esse problema também, tá? Então isso aqui é conteúdo de muito valor para vocês, porque é uma grande oportunidade de ações rentáveis também na área do direito da saúde, que eu deixei para a última aula, né, gente? Porque eu tinha que trazer uma grande novidade para vocês. Essa é uma ação que vai bombar, infelizmente, porque a nossa população está adoecendo mentalmente, tá? Olha só, o direito à saúde e o tratamento garante acompanhamento psicológico especializado, tratamento médico multidisciplinar, internação quando for necessário e os medicamentos para os transtornos associados. Então isso é tanto a nível de SUS quanto a nível de plano de saúde ou de saúde suplementar, tá? Isso é uma grande novidade, tá? Agora eu vou falar de uma outra novidade que eu não falei durante as 3 primeiras aulas. Vamos falar da obesidade. O Brasil também está caminhando para um índice altíssimo de obesidade. Olha só, do Ozempic ao Mounjaro, drogas contra a obesidade evoluem, prometem maior perda de peso e novos modos de uso. A Anvisa aprova Mounjaro para obesidade e acirra a disputa com o Ozempic. Isso aqui são notícias do mercado e a gente precisa estar atento a isso. Vamos ver, a obesidade ela tem uma CID, CID-E 66. Os planos de saúde devem cobrir o tratamento da obesidade, incluindo acompanhamento nutricional, consulta com endocrinologista, consulta com, caso precise, nutricionista, tratamentos medicamentosos, que são todos os medicamentos que podem ser utilizados para a pessoa emagrecer, e também as cirurgias, as bariátricas e as reparadoras pós-bariátricas,
porque fazem parte do tratamento da obesidade. Então, a cobertura, óbvio, a gente tem que lembrar, né? A cobertura da cirurgia bariátrica, geralmente, aí vai ter que respeitar o período de carência de 180 dias, tá, pessoal? Mas não tem questão de restrição com relação ao tratamento. Se o médico prescrever o Mounjaro, se o médico prescrever o Ozempic, e não a cirurgia bariátrica diretamente, o paciente ele tem direito de pedir esse medicamento, que ele é de alto custo, para o plano de saúde. Nós já temos jurisprudências favoráveis a isso. Quero saber também se vocês já sabiam disso. Coloca aqui para mim no chat. Já sabiam que nós temos jurisprudência favorável a Mounjaro e Ozempic pelo plano de saúde? Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só. A cobertura do tratamento da obesidade, ele tem que ser realizado de forma completa pelo plano de saúde. Então, ele vai desde um medicamento inicial, que às vezes a pessoa tenta tomar lá uma medicação em casa, não consegue perder peso. E aí, o que está acontecendo hoje em dia no cenário nacional? Os médicos, ao invés de prescrever já de forma imediata a cirurgia bariátrica para essa pessoa, ele tem a opção de prescrever um medicamento Mounjaro, por exemplo, que faz com que a pessoa tenha uma perda de peso significativa e não precise realizar uma cirurgia. Por quê? A cirurgia, gente, embora pareça assim que é uma solução melhor, né, ela é muito mais invasiva e ela pode trazer um prejuízo para essa pessoa no longo prazo, tem um risco muito maior. Então, os médicos, eles estão prescrevendo as canetas emagrecedoras, vamos dizer assim, para as pessoas chegarem no peso ideal, em termos de tratamento de obesidade. E isso pode até fazer com que diminua também as cirurgias pós-bariátricas, porque quando a perda de peso ela é um pouco mais lenta, a tendência é também diminuir o excesso de pele. Quando ela é mais rápida, a tendência é aumentar o excesso de pele, e daí a pessoa vai fazer a reparadora. Então, tem que colocar também tudo isso na balança. É óbvio que o plano de saúde não vai querer aprovar nem o Mounjaro, nem o Ozempic, nem a pós-bariátrica. Ele vai aprovar no máximo aí a cirurgia bariátrica. E aí essa pessoa, ela tem que lutar pelos direitos dela. Muitas vezes a opção de fazer o tratamento através de uma caneta emagrecedora é muito mais saudável, tá? Olha só, o índice de obesidade no Brasil é alto e crescente. Cerca de 61% da população adulta apresenta excesso de peso. 61% excesso de peso, ainda não é obeso. Mas, 31% da população adulta já vive com obesidade e sobrepeso. E aí vem todas as doenças subsequentes. A questão da diabetes, né? Que daí também a pessoa pode ter a prescrição da caneta para usar, a questão das bombas de insulina, de todos os tratamentos aí para diabetes. Então, olha só como aumentou o índice de obesidade. De 2023, nós tínhamos 12% da população brasileira com obesidade. 2019, esse percentual passou para 26%. E agora, em 2025, a projeção é que fique em 31% a população com obesidade no Brasil. Então, é muita gente. É claro que aí tem toda uma questão de consciência, né, da pessoa, de se alimentar, de emagrecer, de procurar uma forma de vida mais saudável, mas quando não tem mais o que fazer, ela vai buscar o médico. E aí, se o médico prescreve um tratamento desse, que ele é menos invasivo, e a pessoa busca, tendo plano de saúde, vai solicitar no plano, o plano nega, e você, sendo um especialista nessa área, pode ingressar com essa ação e solicitar essa medicação para o seu cliente, tá? Então, vamos lá. Olha só essa jurisprudência que eu trouxe para vocês aqui de 2024. Plano de saúde, fornecimento de medicação, prescrição da medicação Ozempic para paciente acometido por obesidade, diabetes e esteatose hepática. O medicamento já é aprovado pela Anvisa, é um dos requisitos. Imprescindibilidade verificada, escolha do curso de tratamento é de competência exclusiva do médico. Mais uma vez aqui, o tribunal reforçando aquilo que eu já ensinei para vocês. É o médico que tem que prescrever o tratamento, a responsabilidade é exclusiva dele de dizer qual é o melhor tratamento para o paciente, tá? Recusa no fornecimento do medicamento devidamente prescrita é indevida. Aplicação da súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo, majoração dos honorários advocatícios. Olha aí, mais algo que vem aí a somar para o advogado que atua na área. O plano de saúde recorreu, porque muito provavelmente em primeiro grau a sentença foi procedente, o plano tentou reformar no tribunal,
ainda levou uma sucumbência maior aqui, majoração da sucumbência. Então, para vocês verem que é possível sim, assim como eu trouxe essa jurisprudência aqui, tem muitas outras, inclusive do Monjaro já, tá? Então, e outra, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, quem faz a jurisprudência somos nós, advogados. E aí você tendo todo esse caminho para ingressar com essas ações e aí fazendo da forma correta, com toda a questão da documentação que eu passei para vocês lá na aula 1 e 2, é óbvio que a gente também vai formando mais jurisprudência favorável aos pacientes, tá? Então é a gente que precisa estar aí lutando, buscando esse direito dos nossos clientes, assim como tem do Ozempic, tem do Monjaro, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar lá no Jus Brasil, nos sites que vocês podem pesquisar a jurisprudência, tá? Tem gente falando no chat aqui que nunca ouviu falar desses remédios para diabetes, mas são remédios bem modernos já, tá? Já tá bem falado, Maria. E os médicos, eles têm prescrito para os pacientes, tem um custo alto, o Monjaro, por exemplo, ele vai custar aí em torno de R$10.000 por mês o tratamento. Então, realmente é um custo elevado, mas se for ver, acaba ficando mais barato até para o plano do que uma cirurgia bariátrica, né? E tem muito menos risco para o paciente, gente. Então, vamos dar sequência aqui, olha só. Plano de saúde empresarial bate série histórica em 2025, cerca de 72% dos benefícios estão vinculados ao mercado formal. Especialista explica qual legislação rege o setor e destaca quais pontos de atenção. O que significa esse número tão grandioso em termos de beneficiários de plano de saúde empresarial? Significa que o plano, ele não quer mais vender o plano familiar e o plano individual. Então, quando a gente ouve essas notícias assim, um crescimento exponencial da venda dos planos de saúde empresarial, a gente precisa ficar atento, porque muito provavelmente aqui no meio desse crescimento de 72% aí da venda de planos de saúde, os beneficiários são famílias, pequenas empresas que têm apenas o dono, o sócio e os seus familiares nesse plano, caracterizando um plano falso coletivo. Mas o plano não quer que você saiba disso, a mídia não quer que você saiba disso, porque é uma demanda que tem 70% de chance de você ganhar no judiciário se você fizer corretamente a ação, tá? Então, cresceu muito, sim, a venda dos planos empresariais. Em contrapartida, os planos familiares individuais têm diminuído consideravelmente. Por quê? Porque as operadoras de plano de saúde querem comercializar o plano que não tem controle da ANS sobre o reajuste anual e que ela pode cancelar a seu bel prazer quando ela bem entender, tendo apenas que notificar a parte. Então, isso é muito sério. Tá? A gente precisa lembrar que quem está contratando o plano muitas vezes é um leigo, ele não entende das regras da ANS. Olha só, vou contar uma história para vocês. Eu mandei no grupo do TEDS a semana passada. Eu estava aqui trabalhando no escritório, acho que na sexta-feira de manhã, e aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Olá, boa tarde, eu falo com a doutora Jaqueline, vi que você tem um CNPJ ativo em nome da empresa tal. Você sabe, e vi que você tem um plano de saúde familiar. Você sabia que se você migrar para um plano empresarial, seu valor mensal vai ficar muito menor? Aí até printei e mandei no grupo do TEDS e falei, olha a pegadinha aí. As pessoas que são leigas, a hora que ela vê o seu plano vai custar menos, vai ficar menor o valor, ela muda. E aí ela perde um ótimo plano, muitas vezes, que ela tinha ali em mãos e contrata um plano que vai dar um problema para o futuro. E quem que está ali na linha de tiro das operadoras? As pessoas que estão na faixa etária mais velha, mais de 40 anos, 40, 50 anos. Por quê? Porque essas pessoas, a hora que conforme vai envelhecendo, elas vão usando mais o plano de saúde. Então, a operadora, ela faz isso, é uma busca ativa de mudar o plano familiar para um plano empresarial. E aí, trazendo, claro, prejuízo para o consumidor, que às vezes, na boa fé, ele muda, mas ele não sabe quais são as consequências. Ele vai perceber isso depois de 2 anos, e aí ele quer voltar atrás, não tem mais o plano que ele tinha, tá? Então, gente, fiquem atentos a isso. Eu até mandei mensagem para o meu marido. Se você receber uma mensagem desse jeito, você nem responde. Porque vai que ele não está atento na hora e muda a nossa contratação, aí o problema vai ser sério lá em casa. Então, vocês também avisem a família de vocês, essa informação é super importante. As operadoras, elas colocam o vendedor todo dia para fazer isso.
Aí, às vezes, alguém vai e cai na pegadinha lá do plano de saúde, tá? Então, fica aqui esse alerta para vocês, tá? Tomem muito cuidado com essas mensagens que vêm assim, ah, vai ficar mais barato. Às vezes, o barato vai custar caro lá na frente, tá? Mais uma notícia, o plano de saúde ganha quase 1 milhão de novos beneficiários em 2025, ou seja, não tem crise no setor. Tanto vende, lucro e mais lucros bilionários todos os anos no setor. Então não existe crise. As pessoas, o que as pessoas mais querem na vida? Ter condições de pagar pelo menos um plano de saúde, porque a gente sabe que o SUS ele é precário. Então a pessoa ela ganha um pouquinho mais, ela muda um pouquinho a faixa de renda dela, ela já vai lá e contrata um plano de saúde. É isso que a gente vê na prática, no dia a dia. Por isso que o lucro aumenta a cada dia, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode atuar também prestando assessoria para a pessoa que vai contratar um plano de saúde. Já pensaram nisso? Vamos falar sobre as oportunidades mais para frente, tá? A ANS divulga dados de beneficiário referente a abril de 2025. Olha só, esses dados do setor aqui. 52.331.000 usuários de plano de assistência médica ativos no Brasil, mais 34.000 usuários de plano de saúde exclusivamente odontológicos no país. Então aqui está um mar de oportunidade para vocês atuarem, para vocês entrarem com ação contra o plano de saúde, tá? E agora vamos para a parte assim que eu vou entregar para vocês um plano estratégico para você faturar R$30.000 por mês com o direito da saúde. E eu vou falar para vocês por que é estratégico. Porque a gente, como advogado, a gente tem que ter cabeça de empresário. Então, a gente precisa ir aonde estão as oportunidades, olhar para onde estão as oportunidades. A gente não pode seguir ali com a manada. A gente precisa, de repente, se distanciar da manada e buscar uma outra via para poder ter resultados, para poder conseguir realmente se destacar. E a área da saúde é isso. Então, vou trazer para vocês a primeira oportunidade grande que nós temos para faturar R$30.000 por mês. Se você fechar 3 ações de medicamento de alto custo com honorários iniciais de R$10.000 cada uma no mês, você já faz R$30.000. 3 ações para medicamento de alto custo no mês não é difícil de você fechar. Por quê? Porque o valor que eu coloquei ali de R$10.000 cada uma tá barato. Perto de outros casos, perto de outros profissionais, perto do valor do medicamento, perto do valor econômico que você está trazendo, de benefício econômico que você está trazendo para o seu cliente. Então, muitas vezes você vai atender um cliente, vai fechar uma ação lá de R$500.000 no ano de medicação. Se você cobrar 10 mil, ele vai fechar de olho fechado. Então, olhem só as oportunidades. Um resultado muito alto, um benefício econômico extremamente elevado para o cliente, e você cobrando R$10.000. Ele vai com certeza fechar com você, tá? Desde que você se posicione também, desde que você esteja atento a essas oportunidades. 3 ações de medicamento de alto custo no universo que nós estamos falando aí, de pessoas que usam plano de saúde e têm medicamentos negados, é muito pouco, tá, gente? Realmente é muito pouco. Então, aonde estão esses clientes? Esses clientes estão por toda parte. Você pode prospectar no próprio Instagram, no próprio Google, e nós falamos de prospecção na última aula. Aqui nessa aula eu não vou aprofundar mais a questão da prospecção, mas nós falamos na terceira aula, você pode assistir, ficou disponível no YouTube, as oportunidades de prospecção. Só relembrando, você pode achar esse cliente lá também fazendo parcerias com médicos, fazendo parcerias com fisioterapeutas, com nutricionistas, com médicos oncologistas. Essas pessoas podem ser parceiras para te indicar esses clientes, tá? Segunda situação que você pode também conseguir faturar R$30.000. Você pode pegar 3 ações revisionais de plano de saúde cobrando R$3.000 de cada uma. E eu vou te entregar o passo a passo para você também aprender a prospectar, tá? Tanto passo a passo para você montar as ações, quanto passo a passo para você prospectar esses clientes. Eu só não vou entrar mais a fundo hoje. Por quê? Porque a gente já deu na aula 3 e depois você vai ver mais esse conteúdo lá dentro do TEDx também, tá? 3 ações revisionais de plano de saúde com honorários iniciais de R$3.000 cada uma, mais óbvio, colocando honorários no final de 30% sobre o benefício econômico, mas nem estou contando os 30% aqui. Vamos contar apenas os R$3.000 de cada uma, revisional de plano de saúde. Facilmente você pode cobrar 3 mil, por quê? Olha o valor agregado nessa ação.
Você vai fazer um cálculo, que eu vou te entregar a planilha para fazer esse cálculo, você não precisa de um contador. Eu ensino você a usar a planilha e fazer o cálculo dentro do TEDS. Então você vai receber esses R$3.000, vai ficar para o seu escritório. Você já faz aí, se você pegar 3 no mês, R$9.000. É claro que você pode cobrar mais, porém eu estou colocando um valor baixo aqui para você não ter dificuldade de fechar contratos. E você pega também 3 cirurgias, 3 ações para fazer pós-bariátrica, aquelas reparadoras que a gente fala, tá? Como que você cobra? As pessoas têm muita dúvida. Como que eu cobro uma cirurgia? Qual que é o custo? A gente sabe que uma cirurgia reparadora pós-bariátrica, se a pessoa for pagar no particular, é 50, 60, 70 mil reais o cirurgião. Mas, o que você pode cobrar dela? R$3.000 iniciais para ingressar com a ação e R$4.000 quando sair a liminar. Aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, vou pagar R$7.000 para ter um benefício de fazer uma cirurgia que custa 50, 70, na hora ela vai fechar com você, tá? E a fundamentação para você ingressar com essa ação de reparadora pós-bariátrica tá tudo lá dentro do TEDS, no modelo de petição, com jurisprudência atualizada, com tudo certinho para você ingressar com a ação. Então aqui você também consegue fechar R$30.000. Não precisa pegar um único modelo de ação, um único tipo de cliente. São 3 revisionais, 3 reparadoras pós-bariátricas, você consegue fechar também os R$30.000. Gente, se você não consegue fechar 6 clientes no mês, é porque você não está fazendo o trabalho de casa certo. E eu vou te entregar o passo a passo para você conseguir fechar clientes mensalmente, aí, de forma recorrente no seu escritório. Porque a gente planta todos os dias, a gente fecha contrato todo dia. E é assim que você vai fazer também no seu escritório. Terceira opção, você pode pegar 3 casos de erro médico e eu coloquei aqui, ó, barato, para você cobrar R$1.000 iniciais, para dizer que não está cobrando nada, tá? Porque a gente também tem que valorizar o nosso tempo, o nosso serviço. E mais 30% no final. 3 casos de erro médico já te deu R$3.000. E 3 casos de erro médico é pouco perto da quantidade de erros que vocês viram aí que eu trouxe na estatística para você, que acontecem no Brasil todos os anos, tá? Todos os meses. 3 ações de isenção de imposto de renda, também cobra lá R$3.000 cada uma. Essa você também cobra 30% no final, assim como nas de erro médico. Também tem o benefício econômico lá na frente, que são os 30%. Aqui, a gente está somando ações diferentes. Então, 3 casos de erro médico de R$1.000, R$3.000. 3 ações de isenção de imposto de renda, R$9.000. E 3 ações de medicamento de alto custo, com honorários iniciais de R$6.000 cada, que eu já diminui um pouquinho o valor da primeira opção que a gente colocou de R$10.000. 3 ações de medicamento de alto custo por R$6.000. Aqui você também consegue fechar R$30.000 no mês. Então, a gente precisa estar atento às novas oportunidades que surgem diariamente, tá? Às vezes, é o mesmo cliente que você está fechando um medicamento e uma isenção de imposto de renda. Entendeu? Às vezes é o mesmo cliente, não é outro cliente diferente. Então, você tem que estar atento às oportunidades, como eu falei para vocês na aula passada. Já aconteceu no escritório, de um cliente fechar 3 ações. Medicamento de alto custo, isenção de imposto de renda e reembolso de valor. Então, vocês realmente vão conseguir fechar esses clientes, porque são poucos no mês. Olha só, gente, eu coloquei aqui pouquíssimos, tá? Mas, diante dos números que eu apresentei para vocês aqui, desse universo do direito da saúde, vocês têm a condição de fechar muito mais, tá? Eu trouxe o mínimo, tá? E cobrando pouco, para vocês enxergarem realmente que é possível, sim, faturar R$30.000 por mês. Vocês precisam ter apenas um direcionamento, um plano de ação. E é isso que eu entrego dentro do TEDS para vocês. É direcionamento, é plano de ação, são oportunidades, modelos de petições, modelos de planilhas, porque lá vocês realmente vão construir uma advocacia rentável e não vão ficar sem suporte, porque realmente é muito possível fechar essa quantidade de clientes dentro de todas as oportunidades que existem aí no direito da saúde, de todos os números, né, que existem. Agora eu quero falar para vocês o seguinte, quando a gente quer, a gente faz e acontece, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente tem desculpa. Mas aqui não tem ninguém que vai dar desculpa. Aqui vocês vão fazer, vocês são fazedores. Porque eu tô vendo que vocês estão aqui em pleno domingo, assistindo aula, 8h40 da noite,
planejando o futuro de vocês. Então, eu quero falar com as pessoas que realmente fazem. Não dê desculpa. Façam, executem. Isso aqui é um plano de ação que nós estamos entregando para vocês. Mas existem algumas pessoas que têm dúvidas com relação a como crescer, como prospectar. A gente recebeu algumas dúvidas. Olha só, pode ser que seja você aí que está me assistindo. Eu moro no interior, não tem clientes para atuar nessa área. Gente, não existe diferença de interior e cidade grande, tá? Mesmo as pessoas que moram no interior, os clientes, principalmente no interior, estão precisando de mais auxílio ainda, tá? São as pessoas que têm mais carência em termos de informação, de acesso. Se você se torna referência para essas pessoas, você cresce e você vira uma autoridade, tá? Então não existe mais limitação física. Os pacientes autistas, os pacientes obesos, os pacientes que sofrem reajuste abusivo, eles estão em toda parte. Eles não têm assim, só tem lá nos grandes centros. Isso não existe. Tá? E outra, você pode prospectar, morando no interior, prospectar clientes de todo o Brasil. A internet não tem número de CEP, você não precisa prospectar só na sua cidade. A gente já falou que a internet é abundante, então você pode prospectar no Brasil todo. Você não precisa atender clientes só da sua cidade, tá? Você precisa apenas se posicionar e se conectar com o cliente que tem essa dor, com o cliente que precisa de você. Aí, com certeza, você vai crescer, tá? Você não precisa, de repente, virar blogueiro, como muita gente fala, eu não sei gravar vídeo, eu não vou virar blogueiro. Não precisa virar blogueiro, mas você precisa se posicionar. Você pode ter uma landing page, como a gente falou, e a gente ensina também lá dentro do TEDx fazer uma landing page, captar clientes pelo Google Ads, você não precisa gravar vídeo. Então, não tem desculpa, tá? Você só fazendo o que precisa ser feito, alcança esses clientes. Muito melhor, o cliente vai te achar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso dever de casa para o cliente nos achar. É o movimento, é esse o movimento. Nós não vamos atrás do cliente, nós vamos simplesmente fazer a nossa parte e o cliente vai nos encontrar, tá? Tenho certeza disso. Outra dúvida que eu sempre recebo aqui dentro do escritório, ou às vezes a pessoa me manda até no direct do Instagram, né? Sou estudante, não tenho OAB. Gente, se você está aqui nessa aula, vendo esse conteúdo, surgiu a vontade de atuar nessa área, e você não tem OAB, você está no lugar certo. Você está mais do que certo, você já está na frente de quem tem OAB, tá? Você já pode agora começar a estudar. É uma área que não tem na faculdade, é uma matéria que a gente não aprende na faculdade, e aqui dentro do curso eu te entrego toda a prática do direito da saúde, toda a vivência de mais de 20 anos de advocacia. Então, é aqui que você vai aprender como advogar, porque eu tenho certeza que a faculdade não te ensinou a isso, tá? Então, todos os alunos que estão dentro do curso, alguns realmente também não tinham OAB, tiraram depois, mas já começou na área certa, com clientes, e aí não tem desânimo, tá? O grande desânimo é o advogado, o bacharel se forma, faz a OAB, aí ele vai procurar uma pós. Aí depois porque ele não se acha preparado. Aí depois que ele termina a pós, ele vai procurar o cliente. Mas daí já passou muito tempo. As coisas já mudaram. Às vezes até a legislação que ele fez lá na pós já mudou. Então, seja prático, seja inteligente. Se você está aqui, viu que tem uma oportunidade, não deixe de fazer só porque você ainda não tem OAB, tá? Esteja preparado já antes de fazer a prova da OAB, tá? E outra, eu tenho uma grande oportunidade para quem ainda não tem OAB. Você pode fazer as notificações contra plano de saúde de forma extrajudicial, auxiliar esse cliente numa análise contratual. Você pode fazer portabilidade, não precisa ser advogado para fazer esse serviço extrajudicial. A NIP, né, a notificação que você faz contra o plano de saúde lá no site da ANS, que a gente ensina a fazer lá no TEDx, não precisa ser advogado para fazer e você pode cobrar por isso. Fazer também outra coisa, a negociação de uma migração de um plano de saúde, de portabilidade, também não precisa ser advogado para fazer. E você pode cobrar pelo resultado, aí 8, 10 mil reais pela portabilidade de um plano de saúde. Você pode assessorar o seu cliente. 2 módulos importantíssimos que tem no TEDx, de Lei Geral de Proteção de Dados, que eu falei para vocês. É um serviço extrajudicial, também não precisa ter OAB para fazer, tá? Então, tem muitas oportunidades, mesmo que você seja bacharel e ainda não tenha OAB. Mas aqui é o lugar certo para você começar, porque aqui tem abundância de clientes. Outra coisa, eu vou fazer pós. Não, eu optei em fazer pós, quero fazer pós-graduação, eu até entendo, tá? Porque o título realmente ele é importante, mas a pós ela não vai te entregar a prática
que eu entrego dentro do TEDS. A pós te entrega conteúdo teórico, genérico, você não tem acesso aos professores muitas vezes, principalmente se for online, você vai ver o professor a cada 15 dias, uma vez por mês. Já no TEDS não. TEDS é um treinamento prático, ele é estratégico porque ele te dá essa visão e esse crescimento e essa oportunidade de ter modelo de petição atualizado que já está dando resultado para mim, aqui no meu escritório e para os meus alunos, tá? Então, vocês viram, muitas pessoas que fazem pós, assistiram às aulas, falaram que estão aprendendo mais nessas aulas da jornada do que na pós. E eu tenho vários alunos que já compartilharam que realmente aprenderam mais no TEDS do que na pós-graduação. Então, isso aqui, gente, o que eu tô falando para vocês é verdadeiro. Não é assim, eu tô querendo só elogiar o curso. Não é isso. É que o curso ele foi feito para a prática. Então, essa vivência prática do meu dia a dia tá ali dentro. E com isso, os outros alunos, os meus alunos que já estão lá no grupo, também já cresceram muito, compartilham a experiência deles e vocês também vão usufruir de todo esse conhecimento dentro do grupo, tá? Outra dúvida, não tem experiência na área. A gente só adquire experiência fazendo. Não adianta você querer ficar forte antes de entrar na academia. Não vou entrar na academia porque eu sou fraco. Você entra na academia para ficar forte. Então, você vai entrar no TEDS para você ter a experiência, e experiência prática. Além de você assistir às aulas, você vai aprender no dia a dia. São mais de... Nossa, gente, tem muitos alunos lá dentro do grupo compartilhando as experiências deles. Você aprende com a experiência do colega. Você aprende com a estratégia que eu entrego dentro do TEDS. E, além disso, você vai aprender fazendo. A experiência é consequência. Ela não é pré-requisito, tá? Então, com o direcionamento certo, com o método certo, você vai ter segurança para atuar na área, tá? E lá você tem modelo pronto, você não precisa se aventurar e montar uma petição do zero. Você tem checklist de todos os documentos que precisa para montar ação. Você não vai fazer uma ação, ficar faltando documento, pedir para emendar inicial. Então, você vai estar ali, como se você estivesse na autoescola e o professor do lado ali direcionando para onde você vai para não bater, tá? Então, é isso que a gente entrega ali dentro do TEDS, tá? Outra coisa. Não sei captar clientes, nunca consegui vender, não sei vender, não me formei para vender, eu sou advogado, não sou vendedor. A gente já falou sobre isso, que esse é um mindset errado. Nós falamos sobre isso na terceira aula, tá? Na verdade, esse seria o principal motivo para você entrar no curso, tá? Porque se você não sabe ainda captar clientes, se você não sabe prospectar, você vai aprender, tá? Se você soubesse, você não estaria aqui. Então, o principal motivo para você estar ali comigo é exatamente aprender a prospectar também clientes na área da saúde, tá? E nós vamos entregar, além disso, também o bônus, né, que a gente anunciou na aula passada, um bônus de aceleração do seu crescimento, que nós vamos entregar direcionado para você 2 semanas de conteúdo estratégico, com checklist, com ações práticas, com inteligência artificial, para você produzir conteúdo e se posicionar. E aí, claro, não é você que vai atrás do cliente, é o cliente que vai querer você como advogada dele, porque você vai ter autoridade, tá? E eu falo isso de forma bem tranquila, porque é isso que eu vejo acontecer com os meus alunos lá dentro do curso, tá? Tenho certeza com relação a isso. Outra dúvida que a gente recebeu, não tenho tempo, minha rotina já tá cheia. Gente, isso é desculpa. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem habilidade de fazer, tá? Então, até você pode pensar assim, eu até acredito que de repente você já faz lá 1 milhão de coisas. Porém, se você fizer a coisa certa, você vai ter muito mais resultado, tá? E aí, eu também vou te ajudar com relação à rotina. Por quê? Porque você não vai precisar montar uma petição do zero, você vai ter mais tempo, porque você vai receber esses modelos prontos. E aí você atendendo os clientes da saúde, você dominando a técnica, você vai ver como tudo flui melhor. E você não fica perdido fazendo trabalhista, previdenciário, buscando cliente em todas as áreas, fazendo família. Você foca em uma área só, que tem grande oportunidade de clientes, que tem um mar azul de oportunidades. E aí, com isso, cada vez você sabe mais. E você não precisa perder tempo estudando todas as áreas. A pessoa que fica lá fazendo trabalhista, previdenciário, família, ela perde tempo, porque ela tem que estudar várias coisas ao mesmo tempo. Gente, a audiência trabalhista é diferente da audiência civil. A pessoa que faz civil, às vezes vai fazer trabalhista, ela tem que parar, relembrar como é que é. Então, isso é perda de tempo. Agora, se você faz uma única área bem feita, o teu tempo também aumenta, porque você vai ter liberdade
de fazer com tranquilidade e segurança, tá? Então isso não é desculpa, pelo contrário, é uma ótima oportunidade para você focar na área da saúde. Outra desculpa, não tenho dinheiro agora para investir em um curso. Sei, dinheiro é energia. E aí, claro, você precisa pensar que isso não é um curso qualquer, você vai fazer um investimento na sua carreira, você vai fazer um investimento no seu crescimento e eu tenho certeza que com uma única ação você vai pagar o valor do TEDx e vai sobrar ainda muito para você, tá? Você fechar uma ação só, você já paga o valor do curso e já realmente vai ter aí dinheiro para colocar no seu bolso, tá? Olhe sob a perspectiva de que você está fazendo um investimento no seu capital intelectual para subir um degrauzinho da escada do seu conhecimento. A gente vai se fazendo ao longo da vida. Então tem muita coisa que a gente precisa aprender. Aqui no TEDx você tem a oportunidade de aprender muito, tudo sobre a área da saúde, inclusive parte material, do direito material e do direito processual. E além disso, desenvolvimento pessoal, tá? E questão financeira, gente, assim, tudo que tem lá dentro da plataforma, o valor do curso, você vai parcelar em 12 vezes, no cartão, então tem oportunidades de você fazer esse investimento e recuperar o valor já na primeira semana. É muito comum a gente receber mensagem lá no grupo. Nossa, entrei no curso, fechei o meu primeiro cliente da área da saúde, já recuperei o valor investido. Eu falo isso com tranquilidade também, porque é uma verdade, tá? Os meus alunos estão aí, eles sabem, podem comprovar essa fala minha, porque realmente acontece dessa forma, tá? Não se preocupem com o dinheiro. Quanto mais você vibra na escassez, quanto mais você fala, eu não tenho, menos você vai ter, tá? Então, uma primeira coisa que você tem que aprender comigo aqui, nós vamos vibrar sempre na abundância. Tem cliente de sobra para todo mundo. O valor do investimento, você tem condição sim. Por quê? Porque você está vibrando na abundância. Você vai fechar e você vai ter o cliente que vai vir e vai te contratar e você vai ter condições de pagar. Porque o dinheiro, gente, ele é uma energia, ele está circulando. Ele não está em uma mão só, ele está circulando. E a partir do momento que você enxerga o dinheiro dessa forma, você passa a ter muito mais. A gente tem que ver que é uma responsabilidade atuar nessa área do direito da saúde. Se você não tem medo de responsabilidade, de estar atuando numa área que sim, ajuda a salvar vidas, o direito da saúde é para você. E eu tenho certeza que se você tomar a decisão de entrar para o curso, você vai sim ter o cliente que vai vir e vai te contratar para você fechar esse curso hoje, tá? Lembrando sempre que se você está nesse ciclo da desvalorização, é hoje que você vai sair dele, tá? Por quê? Você tinha falta de segurança, você não sabia como atrair clientes, você não sabia como cobrar o seu honorário. Depois da nossa jornada, você já sabe. Somente com a jornada do direito da saúde, você já aprendeu tudo isso, tá? Você já sabe. Agora, nós precisamos aprofundar um pouco mais. Lá dentro do TEDx, nós vamos conseguir aumentar a sua percepção de valor, aumentar a sua segurança, a sua confiança e fazer com que você tenha mais rentabilidade para atuar no direito da saúde, mais rentabilidade no seu escritório, mais clientes e mais pessoas que você ajuda. A nossa prosperidade, a nossa abundância, ela é diretamente proporcional ao número de pessoas que nós ajudamos, ao número de pessoas que a gente resolve de problema. Então, esse é o ciclo da valorização. Resolver mais problema, ajudar mais pessoas, com isso você tem mais confiança, com isso você tem mais cliente e você tem mais dinheiro no bolso. Entrar nesse ciclo da valorização e da prosperidade é uma decisão que você toma. E decisão muda um destino, tá? Não espere, não fique esperando e nem dando desculpinha, tá? Porque aqui dentro do TEDx, a nossa advocacia, as pessoas que estão aqui no curso estão ajudando a salvar vidas, tá? E eu quero que você esteja comigo também. Quero que você esteja dentro do TEDx, seja uma pessoa, um advogado comprometido, tá? Se você realmente é um defensor da justiça, se você entende que a saúde é uma área abundante e vai ficar cada vez mais, essa é a área que você deve entrar